O mundo não vai desacelerar em 2026. Pelo contrário, vai exigir mais de você do que nunca. Mais decisões rápidas, cobranças, comparações, ansiedade, pressão, para parecer forte quando por dentro tudo pede silêncio. Talvez você já tenha sentido isso antes mesmo de o ano começar. A sensação de que viver não é apenas existir, mas resistir. E não com força bruta, porque força sem direção se esgota, mas com domínio interior. É exatamente aqui que o estoicismo deixa de ser uma filosofia antiga e se torna uma ferramenta urgente. Porque o estoicismo não foi criado para tempos fáceis. Ele nasceu em crises, foi forjado em perdas, moldado em exílios, doenças, quedas de impérios e fracassos humanos profundos. E se existe algo que 2026 promete, é instabilidade. Se você ficar até o fim deste vídeo, vai entender como atravessar 2026 com firmeza, lucidez e dignidade, mesmo quando tudo ao redor parecer fora de controle. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe o like. O erro moderno: tentar controlar o que nunca esteve sob seu controle. Vivemos em uma era que vende a ilusão do controle absoluto. Aplicativos prometem organizar sua vida. Métodos garantem sucesso rápido. Perfis nas redes sociais fingem equilíbrio constante. Mas os estoicos já alertavam. Há mais de 2000 anos, há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. O problema é que o ser humano moderno inverteu essa ordem. Ele tenta controlar o comportamento dos outros, a opinião alheia, o passado, o futuro, o acaso, e negligencia aquilo que realmente depende dele: seus julgamentos, reações, escolhas morais e postura diante da adversidade. Em 2026, esse erro vai custar caro, porque quanto mais caótico o mundo se torna, mais sofre quem tenta controlá-lo. O estoicismo oferece uma saída simples, mas nada confortável: renunciar à ilusão de controle externo para conquistar soberania interna. O que torna 2026 diferente dos outros anos. Todos os anos parecem desafiadores quando estamos dentro deles, mas 2026 carrega algo específico: excesso de estímulo e escassez de sentido. Você será bombardeado por opiniões conflitantes, crises sucessivas, exigência de posicionamento imediato, comparações constantes, ruído mental ininterrupto. O estoico entende que o maior perigo não é o caos externo, é o colapso interno. Marco Aurélio governou um império em guerra, enfrentou pestes, traições e perdas pessoais profundas. Ainda assim, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Essa frase não é motivacional, é estratégica. Em 2026, quem não dominar a própria mente será dominado por tudo. Estoicismo não é frieza, é clareza. Um dos maiores mal-entendidos sobre o estoicismo é acreditar que ele ensina indiferença emocional. Isso é falso. Os estoicos não buscavam eliminar emoções, mas não serem escravizados por elas. Eles sabiam que emoções não são inimigas. Reações impulsivas são. Sentir é humano. Ser governado pelo sentimento é perigoso. O estoicismo não se mostra em discursos longos, nem em frases de efeito. Ele aparece no cotidiano silencioso, na forma como você lida com frustrações pequenas, aceita críticas injustas, mantém caráter quando ninguém está olhando, age corretamente mesmo sem reconhecimento. Sêneca dizia: a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem dependência ansiosa do futuro. Em 2026, essa frase será um antídoto contra a ansiedade crônica. O estoico entende que dificuldades não são exceção, são parte do caminho. E por isso, quando chegam, ele não se desespera, ele executa. 2026 não exigirá pessoas mais rápidas, exigirá pessoas mais firmes.
Não exigirá mais opinião, exigirá mais caráter. A ansiedade moderna não vem do futuro, vem da mente desgovernada. A ansiedade não é um problema do amanhã. Ela nasce agora, no excesso de imaginação, na antecipação desordenada, no medo de perder o controle. Os estoicos já sabiam disso. Epicteto afirmava que não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Em outras palavras, o futuro não machuca ninguém. O que machuca é a história que você cria sobre ele. Em 2026, a ansiedade será alimentada por incertezas econômicas, mudanças rápidas demais, comparações constantes, sensação de atraso na vida. O estoico não tenta eliminar o futuro da mente. Ele o recoloca no lugar certo. O futuro existe, mas não é soberano. O presente é o único território onde a virtude pode agir. Quando você aprende isso, a ansiedade perde força porque perde autoridade. A dicotomia do controle é o pilar central para sobreviver a 2026. Se houvesse apenas um ensinamento estoico para atravessar 2026, seria este: controle o que depende de você. Aceite com dignidade o que não depende. Parres simples. Não é porque o ser humano tem dificuldade profunda em aceitar limites. Você não controla o que os outros pensam, o ritmo do mundo, o acaso, mas controla sua resposta, seu caráter, sua conduta, seu silêncio. Esse ajuste muda tudo. Quando você para de lutar contra o incontrolável, sobra energia para viver com dignidade. Outra questão relevante é a pressão social. Aqui, o estoicismo funciona como antídoto contra a comparação. Nunca foi tão fácil se comparar. Nunca foi tão destrutivo. O estoico entende algo essencial. A vida não é uma corrida contra os outros, mas um compromisso consigo mesmo. Marco Aurélio escreveu: não desperdice mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um mundo digital, cria personagens. O estoico constrói caráter. Enquanto muitos vivem para serem vistos, o estoico vive para ser íntegro, mesmo no anonimato. Isso não o torna fraco, o torna inalcançável. O fracasso paralisa, porque a maioria das pessoas o interpreta como identidade. Fracassei e vira sou. Um fracasso, para os estoicos, o resultado não define o valor moral, o esforço virtuoso. Sim, em 2026, você vai errar, vai perder oportunidades, vai se frustrar. A diferença estará na interpretação. O estoico não pergunta: isso me fez parecer fraco. Ele pergunta: eu agi de acordo com meus princípios? Se a resposta for sim, ele segue em frente, em paz. O silêncio serve como arma contra o caos. Vivemos em um mundo que exige resposta imediata, opinião imediata, posicionamento imediato. O estoico pratica o silêncio estratégico, não porque não tem o que dizer, mas porque entende quando falar é perder poder. Em 2026, o silêncio será uma das formas mais altas de autocontrole. Sêneca dizia: aquele que fala demais, erra demais. O silêncio estoico evita conflitos desnecessários, preserva a energia mental, protege a clareza. Enquanto muitos se explicam, o estoico age. Enquanto muitos reagem, o estoico escolhe. O medo do futuro nasce da ilusão de que precisamos garantir tudo antes de viver. Os estoicos desmontam isso com uma verdade desconfortável: nada é garantido. Nunca foi. E, paradoxalmente, isso liberta. Quando você aceita a impermanência, aproveita mais o presente, sofre menos por antecipação, vive com mais sobriedade. Em 2026, essa mentalidade será um abrigo psicológico. O estoico não diz: vai dar tudo certo. Ele diz: darei conta do que vier. Essa diferença muda tudo. A fortaleza interior é utilizada como resposta ao mundo instável. O estoicismo não promete conforto.
Promete resiliência. Ele não te prepara para evitar dores, mas para não ser destruído por elas. Em um mundo cada vez mais instável, quem constrói fortaleza interior não precisa controlar o ambiente. Ele se adapta sem perder identidade. Essa é a verdadeira liberdade estoica. Em 2026, não vencerá quem gritar mais alto, correr mais rápido ou aparecer mais. Vencerá quem pensar com clareza, agir com virtude, permanecer inteiro. Em 2026, muitas pessoas estarão exaustas emocionalmente, perdidas profissionalmente, presas a trabalhos que drenam a alma. O estoicismo não romantiza o sofrimento, mas também não promete realização externa constante. Para os estoicos, o trabalho não é o centro da identidade, é um campo de exercício da virtude. Epicteto dizia que cada pessoa recebe um papel na vida. Alguns são longos, outros curtos, alguns gloriosos, outros simples. A sabedoria está em desempenhar bem o papel que nos cabe agora. O problema moderno é confundir valor humano com cargo, salário ou status. O estoico trabalha com excelência, mas não se define pelo resultado externo. Isso traz duas consequências poderosas em 2026. Menos ansiedade por reconhecimento e mais foco em competência, ética e constância. Quando o trabalho deixa de ser uma prova de valor pessoal, ele se torna mais leve, mesmo quando difícil. O dinheiro continuará sendo uma das maiores fontes de angústia em 2026. Não apenas pela falta, mas pela obsessão. Os estoicos não demonizam o dinheiro, eles demonizam a dependência emocional dele. Sêneca escreveu: pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja sempre mais. O problema não é querer conforto, é acreditar que a paz depende dele. O estoico entende: o dinheiro é um instrumento e nunca um alicerce emocional. Quando você aprende a viver com menos apego, ganha liberdade de decisão, reduz o medo de perder, age com mais racionalidade. Em 2026, essa relação saudável com o dinheiro será um diferencial psicológico enorme. Muitos acham que o estoico é frio, distante ou indiferente. Isso é um erro profundo. O estoicismo não elimina o afeto, ele elimina o apego doentio. Em 2026, relacionamentos estarão cada vez mais frágeis. Comunicação superficial, reatividade emocional, medo constante de abandono. O estoico ama, mas não se perde. Cuida, mas não controla. Marco Aurélio escreveu: as pessoas existem para cooperar. Isso significa respeitar limites, não exigir que o outro cure suas carências, não transformar o amor em prisão. O estoico entende que ninguém nos pertence, nem nós pertencemos a ninguém. Esse entendimento não afasta, ele torna o vínculo mais honesto. Poucas dores são tão silenciosas quanto ser ignorado. Mensagens não respondidas, convites recusados, afetos esfriando. O estoicismo oferece uma resposta dura, porém libertadora. O valor de alguém não depende da atenção que recebe. Epicteto ensinava que buscar validação externa é entregar o próprio poder emocional ao outro. O estoico não implora presença, não negocia dignidade. Isso não o torna insensível, o torna inteiro. Quando alguém se afasta, o estoico pergunta: isso está sob meu controle? Se não está, ele aceita, sem se humilhar. A cultura moderna evita desconforto a qualquer custo. O estoico faz o oposto. Treina o desconforto voluntário. Sêneca aconselhava: dias de simplicidade extrema, exposição ao frio, à fome moderada, ao silêncio, não por masoquismo, mas para lembrar: se eu sobreviver a isso, sobreviverei ao resto. Em 2026, essa prática será uma âncora mental poderosa. Disciplina não é rigidez, é consistência com propósito. O estoico não espera motivação, ele age por compromisso. Em 2026, quem depender de motivação
estará vulnerável. Quem construir disciplina silenciosa será estável. O estoicismo não vive nos livros antigos, mas nas decisões pequenas, repetidas todos os dias. Existe uma promessa silenciosa sendo vendida todos os dias, a de que a vida pode e deve ser confortável o tempo todo. Evitar qualquer sofrimento virou prioridade. Desconforto é tratado como falha. Dor emocional é vista como algo a ser eliminado rapidamente. O estoicismo rompe essa fantasia com uma afirmação direta: a dor é inevitável. O sofrimento prolongado é opcional. Para os estoicos, o problema não é sentir dor, mas resistir mentalmente ao que já aconteceu. Quando algo dói, duas camadas surgem: o fato em si e a narrativa que criamos sobre ele. A segunda costuma ser muito mais destrutiva. O que realmente nos destrói não é o acontecimento. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te aflige, não é isso que te perturba, mas o julgamento que fazes sobre isso. Perda de emprego, fim de relacionamento, traição, rejeição, fracasso, tudo isso dói. Mas o que quebra por dentro é o pensamento. Isso não deveria ter acontecido comigo. O estoicismo ensina a separar o fato da interpretação ou fato e duro. A interpretação é opcional. Quando você aprende essa distinção, a dor continua, mas não se torna destrutiva. Aceitação não é resignação passiva, é clareza ativa. Aceitar é olhar para a realidade e dizer: isso é o que é. Agora, o que depende de mim? O estoico não perde energia brigando com o passado. Aceitar não significa gostar. Significa parar de sangrar por resistência mental. Nem todas as perdas são mortes. Algumas são silenciosas. Pessoas que se afastam. Sonhos que não se concretizam. Versões antigas de quem você foi. O estoicismo ensina algo profundamente libertador. Nada do que não nos pertence pode ser verdadeiramente perdido. Pessoas não nos pertencem. Resultados não nos pertencem. O futuro não nos pertence. O que nos pertence? Nossas escolhas, condutas e respostas. Em 2026, quem entender isso sofrerá menos e amadurecerá mais rápido. Os estoicos não defendem a supressão emocional. Sêneca chorou a morte de amigos. Marco Aurélio escreveu sobre dor e saudade. A diferença é que eles não transformavam o luto em identidade. O estoico permite tristeza, silêncio, retração, mas evita a autopiedade infinita e negação prolongada da vida. O luto, para o estoico, é um processo, não um destino. Uma das verdades mais difíceis do estoicismo é também a mais libertadora. Tudo passa. Relações rápidas, mudanças constantes, instabilidade emocional coletiva. O estoico não se apega ao que muda. Ele aprecia, sabendo que acabará. Essa consciência não gera frieza, Gaira Prisenka. Quando você entende que tudo é temporário, valoriza mais, cobra menos e sofre com mais dignidade. Memento mori não é morbidez, é lucidez. Lembrar da morte. Para os estoicos, serve para reduzir vaidades, priorizar o essencial, parar de adiar o que importa. Quem lembra que o tempo é finito, vive com mais intenção. Se ofende menos, ama com mais verdade. Poucas coisas doem tanto quanto perceber que a vida não seguirá o roteiro imaginado. O estoicismo ensina: não sofra porque o plano falhou. Ajuste o plano à realidade. Flexibilidade é força. Rigidez emocional é fragilidade. Em 2026, sobreviverá melhor quem souber recalcular rotas e soltar expectativas irreais. O estoico não insiste em ilusões. Ele trabalha com o que existe. Dor profunda costuma vir acompanhada de outra tentação: a de se explicar, justificar, provar. O estoicismo ensina o valor do silêncio digno.
Nem toda dor precisa ser exibida. Nem todo sofrimento precisa ser narrado. Às vezes, a maior força é seguir em frente. O sofrimento que educa fortalece. O sofrimento que alimenta a revolta enfraquece. Em 2026, essa escolha será diária. A dor virá. O que você fará com ela será decisivo. O estoicismo não promete que a vida será leve, mas que você pode se tornar mais forte do que ela. Dor, perda e impermanência não são inimigas, são mestres severos. O estoicismo não foi criado para tempos fáceis. Ele nasceu em meio a guerras, exílios, perdas e colapsos políticos. Por isso, não é uma filosofia de fuga, mas de permanência interior. Enquanto o mundo muda, o estoico pergunta: o que permanece sob meu domínio? E a resposta continua a mesma, há mais de 2000 anos. Caráter, julgamento, conduta. Quem constrói a vida sobre esses pilares não desmorona quando o cenário externo muda. Para o estoicismo, propósito não é glamour, fama ou reconhecimento. É viver em coerência com a própria razão e valores. Viver bem não significa viver sem problemas, significa viver com integridade, mesmo sob pressão. Os estoicos acreditavam que só existe um bem verdadeiro, a virtude, e ela se manifesta em 4 pilares: sabedoria, coragem, justiça, temperança. Em 2026, esses valores se tornam ainda mais raros e mais poderosos. Sabedoria, para não reagir impulsivamente. Coragem para sustentar decisões difíceis. Justiça para não se corromper. Temperança para não se perder nos excessos. Quem vive guiado por esses princípios não depende da aprovação externa para se sentir inteiro. Serenidade não é ausência de problemas, é presença de clareza. O estoicismo ensina práticas simples e eficazes. Antecipar dificuldades sem ansiedade. Preparar a mente para perdas possíveis. Reduzir expectativas irreais. Marco Aurélio escreveu: comece o dia lembrando que encontrará pessoas ingratas, arrogantes e egoístas. Não para se tornar amargo, mas para não ser surpreendido. Um dos maiores desperdícios de energia da vida moderna é lutar contra opiniões alheias, injustiças inevitáveis, comportamentos que não controlamos. O estoico escolhe batalhas com critério. Ele sabe onde agir, aceitar e se retirar. Essa seletividade emocional será uma vantagem enorme em 2026. Nem tudo merece resposta, indignação ou sua energia. O estoicismo não funciona como motivação momentânea, mas como treino constante. Pequenas práticas diárias. Revisar o dia antes de dormir, observar reações emocionais, corrigir julgamentos distorcidos, reforçar princípios. Não se trata de perfeição, mas do progresso. Quem busca atalhos emocionais continuará frustrado. Quem constrói disciplina interna avançará silenciosamente. Nunca foi tão fácil perder a própria paz por coisas irrelevantes. Comparação constante. Busca por validação. Discussões inúteis. O estoico lembra: não permita que aquilo que não depende de você governe seu estado interno. Likes não definem valor. Críticas não definem identidade. Atenção externa não define propósito. Essa lucidez será uma forma de liberdade. O estoicismo não prega isolamento, prega relacionamento sem dependência emocional destrutiva. Conviver sem controlar. O estoico entende que pessoas mudam, expectativas quebram, afetos não são garantias, e ainda assim escolhe agir com dignidade. Isso gera vínculos mais saudáveis e menos sofrimento desnecessário. Quem domina suas emoções é difícil de controlar. O estoico não reage impulsivamente, não se desespera com ameaças, não se deslumbra com promessas. Isso o torna menos vulnerável à manipulação emocional, pressões sociais, narrativas alarmistas. Em um mundo barulhento, o estoico permanece centrado. O maior ganho do estoicismo em 2026 não é riqueza, fama ou conforto. É autonomia interior.
a capacidade de permanecer inteiro quando as coisas vão bem. Quando tudo desmorona. Poucas pessoas terão isso em 2026. E exatamente por isso, será tão valioso. O estoicismo não promete felicidade constante. Ele oferece algo mais sólido: dignidade emocional, clareza mental e força interior. Em 2026, quem não desenvolver essas qualidades viverá à mercê das circunstâncias. Quem as cultivar viverá com propósito, mesmo em meio ao caos. Quem você escolhe ser, independentemente do que o mundo faça. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa fortalecer a mente para os desafios que virão. O mundo pode mudar, mas sua postura diante dele pode ser firme.